E aí, fião? E como tema hoje, a gente vai falar um pouco sobre revisitação histórica, revisão. Estamos escutando aí, fazendo uma revisitada no CD do Pavilhão 9 de 93, 94, não me lembro mais. Cadeia Nacional, Pavilhão 9, Rossi, Blindado 12, Ortega e Companhia Limitada. Ah não, Ortega acho que era é Ortega mesmo. Então vamos lá, fião. Vou desligar ela. Caso de detenção em São Paulo. Caso de detenção. Bom, filho, seguinte, rapidamente aí, 2, 3 minutinhos pra só fazer um domingo aí, um domingo alegre, serelepe. Atualmente muito está se falando em revisão histórica e revisão de literaturas científicas. Isso logicamente é importante, faz parte de um processo, né, dentro do contexto histórico e do contexto também científico, algumas revisões. O problema é que você às vezes encontra o mais do mesmo, né? O gasto às vezes com dinheiro público do mais do mesmo. Você vê, por exemplo, aí revisitações históricas que o indivíduo faz a revisitação e coloca pelo menos o ponto de vista dele. Você sabe que quando você vai ler a história, isso é importante. Você tem que, primeira situação, quando você vai dentro de um fator histórico, é ir à época em que estava o contexto histórico. Não adianta você falar aí de uma sala com ar-condicionado, sentado aí, escutando aí seu som, com o tapa-ouvido aí para não escutar ninguém. E se você não adentrar o processo histórico. O Rui Costa Pimenta fala muito isso, hein? Do PCO fala muito isso. A questão de revisitações feitas a visão do homem do século XVI, XV, XVII com a visão do século XXI. Então tem um problema muito sério. Então a internet virou terra de ninguém, qualquer um, como diria o Humberto Eco, né? Ela deu voz lá ao aldeão, a populacho da aldeia, inclusive esse que vos fala, e qualquer um dá opinião sobre o que quiser dar opinião, porque ele viu determinado programa, pegou um texto fora de contexto, pegou o estudo que falou aquilo que ele queria ouvir. Então tem que ter cuidado com a revisitação histórica. Até porque o Talibã fez revisitações históricas, a gente já falou sobre isso, quando ele arrebentou com as estátuas budistas, e vários indivíduos aí vêm fazendo revisitação histórica, como o ISIS, por exemplo, que arrebentou lá no Iraque aquilo que eles achavam que não era fiel ao Islã. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque daqui a pouco você cria uma ortodoxia muito grande ali. Ortodoxia, a palavra ortodoxo inclusive é muito mal compreendida. Ortodoxo significa o caminho correto, né? Ortodoxos. Mas ficam realmente criando sectários aí que são realmente muitas vezes sem embasamento nenhum. Você tem que entender que a academia, quando eu falo academia, não é de peso, né, meu filho? Só no Brasil que aqui a academia é de peso. A academia é o centro de estudos. Então eles, para aceitarem algo, pô, você tem que passar por vários critérios. Não é simplesmente você falar o critério do momento. E a mesma coisa com as revisões científicas, né? A gente vê aí, estamos revendo cientificamente tal exercício, e aí de repente, como na minha área não posso falar, né? Porque o cara de educação física ele pode falar de geopolítica, mas a gente não pode falar de educação física. Mas então vou falar de revisões aí científicas em algo nutricional, em medicina, que aí você tem que entender que às vezes pode existir por trás grandes interesses econômicos. Aliás, eu sempre falo, quando você fala de desenvolvimento sustentável e você vê grandes organizações bancárias e transacionais aplaudindo isso, né? Não que não seja certo, mas você começa a desconfiar um pouco, porque é uma coisa realmente um contrassenso. Mas tudo bem, vamos escutando aqui. Então, cuidado com as revisitações históricas que você vai ler, com as revisões. Aprofundem-se sempre no conhecimento, leiam bastante, e não só para o vestibular, mas também para você ser bons profissionais. E aqui, Cadeia Nacional, trazendo o Pavilhão 9, quando foi o massacre do Carandiru,
oficialmente 111 mortos, né? E foi antes da eleição. Temos um vídeo só sobre isso, sobre o massacre do Carandiru, mostrando os lados da moeda, porque uma moeda não tem um lado, tem dois. E na realidade a vida é esférica, não é nem uma moeda. Tem vários pontos de vista, de onde você estiver olhando é que você acha que está certo. Tamo junto, Queiroz. É nóis. E é Elvis. Cadeia Nacional. Cadeia Nacional.